Hoje a gente vai falar do que eu considero a cereja do bolo dessa série sobre o miudinho do PAIF. Claro que o atendimento familiar, nas suas diversas modalidades, é muito importante no cotidiano do CRAS e possivelmente a maior parte das famílias que acessam o CRAS terão demanda de atendimento e não de acompanhamento familiar através do PAIF. No entanto, existem algumas situações cujo grau de vulnerabilidade exige atenção continuada, através de um processo sistemático, com compromissos pactuados entre a equipe do PAIF e a família. Por que eu chamo isso de cereja do bolo? Porque a possibilidade de acompanhar, de andar junto com as famílias, de proporcionar atenção continuada, rompe com a tradição de respostas imediatas, reativas e improvisadas que marcou a assistência social brasileira. A partir desse vídeo, a nossa série sobre o miudinho do PAIF envereda para o assunto acompanhamento familiar. Vamos adentrar nessas conversas juntos? Eu sou Ana Pincolini e esse é o Suas Conversas. Olá, pessoal do Suas Conversas, tudo bem com vocês? Quem acompanha o nosso canal e chegou até aqui na nossa série No Miudinho do PAIF, já assistiu vídeos sobre todas as formas de atendimento familiar citadas nas orientações técnicas, que são a acolhida, as oficinas com famílias, as ações comunitárias, as ações particularizadas e os encaminhamentos. Hoje a nossa conversa toma o rumo do acompanhamento familiar, que se diferencia do atendimento em função de ser um processo de caráter continuado, pactuado com a família a partir da construção de um plano de acompanhamento familiar, o PAF, por um período de tempo definido, com objetivos de médio a longo prazo a serem alcançados. Aliás, as diferenças entre atendimento e acompanhamento familiar no âmbito do PAIF já foram discutidas lá no comecinho dessa série, nesse vídeo aqui do card. Mas antes de entrar no assunto, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo por aqui. Também visite as nossas redes sociais para ficar por dentro dos cursos que eu lanço. E claro, fique muito à vontade para comentar esse vídeo. A sua experiência enriquece as suas conversas. Um adendo que eu quero fazer nesse primeiro vídeo sobre o acompanhamento familiar dentro dessa série é que lá nos idos de 2008, quando eu entrei na assistência e contava que trabalhava nessa área, muita gente me dizia: não basta dar o dinheiro, o importante é acompanhar as famílias. Claro, isso era dito em um tom de crítica negativa ao Bolsa Família, e vocês sabem que no nosso país a desinformação alimenta muitas críticas infundadas às famílias beneficiárias do Bolsa. No entanto, embora por linhas tortas, essa afirmação tem correspondência com a realidade. Política social não é só o dinheiro. Política social não é só a transferência de renda. Acompanhar as famílias é fundamental. Mas não é um acompanhamento em tom fiscalizatório e colocando o sujeito beneficiário de um programa em um lugar de subalternidade, e sim um acompanhamento enquanto um direito das famílias, enquanto articulação entre serviço, no nosso caso aqui o PAIF, e benefício, no nosso caso aqui os benefícios de transferência de renda, por exemplo. Então, para começar a falar de acompanhamento familiar no âmbito do PAIF, vamos pensar em dois faróis para a gente se guiar. O primeiro farol é justamente pensar o acompanhamento enquanto um direito. Ninguém é obrigado a participar de uma ação de acompanhamento familiar contra a sua vontade. Famílias beneficiárias do Bolsa, por exemplo, têm direito ao acompanhamento prioritário, de modo que esse acompanhamento não deve ser colocado como uma ação fiscalizatória ou uma obrigação do tipo: ah, se não aceita o acompanhamento, então perde o Bolsa Família. A toda hora a gente fala de autonomia das famílias. Então, primeiramente, precisamos lembrar que ela tem, sim, o direito à autonomia de aceitar um acompanhamento familiar ou não. Isso não impede que a gente sensibilize uma família para o acompanhamento, construindo um vínculo no sentido de trazer para o serviço justamente aquela família mais vulnerável, que nem sempre é a que chega através da demanda espontânea. Eu falei em dois faróis. O segundo farol para ter em mente é justamente a tão falada articulação entre serviço e benefício. Muita gente não sabe disso e é nosso papel enquanto trabalhadores do SUAS divulgar essa informação, mas há mais de 10 anos, lá em 2008, o Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferências de Renda no âmbito do SUAS já previa acompanhamento familiar prioritário para famílias beneficiárias
do Bolsa Família, do BPC e do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o PET. Então essa prioridade já foi prevista faz um bom tempo e tem tudo a ver com a necessária articulação entre serviços e benefícios prevista na Política Nacional de Assistência Social, a PNAS. Inclusive, eu acho muito oportuno revisitar o que diz o Protocolo de Gestão Integrada sobre isso. Aliás, essa é uma ferramenta da qual a gente já falou nesse vídeo aqui que eu vou deixar no card. Esse protocolo ressalta especialmente a articulação entre serviços como o PAIF e benefícios, um tipo muito específico de benefícios, no caso, os de transferência de renda. Na página 4 do protocolo, a gente lê o seguinte, olha que legal. É no âmbito dos serviços que se pode trabalhar efetivamente os aspectos objetivos e subjetivos relacionados aos direitos de convivência familiar, comunitária e a segurança de acolhida conforme determina a PNAS. O protocolo assume que o descumprimento de condicionalidades do Bolsa Família ou do PET, assim como a não presença na escola de crianças do BPC, constituem situações reveladoras do alto grau de vulnerabilidade das famílias e, portanto, orienta que especialmente estas sejam priorizadas no que se refere ao atendimento e acompanhamento pelos serviços. Por que eu estou trazendo isso aqui no miudinho do PAIF? Porque, infelizmente, eu tenho visto nesses anos em que eu dou consultorias, muitos CRAs afogados na demanda espontânea e sem tempo para fazer a busca ativa logo do público prioritário. Já aconteceu de eu chegar em municípios que tinham só 20 ou 30 famílias do Bolsa Família e, sei lá, umas 10 famílias em descumprimento de condicionalidades e mesmo assim, mesmo sendo tão poucas essas famílias, elas não estavam inseridas em acompanhamento familiar. Então, no meu ponto de vista, um passo bem importante para a gente diagnosticar em que pé que está o nosso CRAS ou os CRAS do nosso município, caso a gente tenha mais de um, é a gente olhar se as famílias do Bolsa Família, especialmente aquelas em descumprimento de condicionalidades, estão em acompanhamento familiar ou não. Seja um município com quase 9.000 famílias do Bolsa, como o município que eu trabalho hoje, seja um município com 30 famílias, é fundamental a gente fazer essa análise e investir em busca ativa para que esse público, que é considerado o mais vulnerável, consiga acessar os serviços, em especial o PAIF. Outra questão que eu tenho visto, especialmente em municípios pequenos, é alguns CRAs acompanhando em PAIF famílias que estão em situação de risco pessoal e social por violação de direitos, que já seriam público do PAEF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, do CREAS. Lembrem que a inexistência de CREAS no município não é motivo para desvirtuar a função do CRAS e do PAIF. Se o seu município não tem porte para ter um CREAS, ele pode ter uma equipe de proteção especial, desvinculada do CRAS. Então sempre é importante a gente cuidar para não descaracterizar o CRAS enquanto unidade de proteção básica. Esse é um assunto para vídeos futuros, mas eu quis destacar aqui. Voltando às prioridades de acompanhamento familiar em PAIF, como regra geral, devem ser priorizadas, além das famílias em descumprimento de condicionalidades do Bolsa, as seguintes: famílias em situação de pobreza extrema, famílias contrarreferenciadas ao CRAS, pelo CREAS, após trabalho social especializado realizado pelo PAEF, famílias com beneficiários do benefício de prestação continuada, BPC, de até 18 anos fora da escola, devido às seguintes barreiras: ausência de acompanhante para levar a criança ou adolescente com deficiência até a escola, ausência de iniciativa da família para estimular o acesso à escola e a convivência social, que se encaixa na linha das barreiras atitudinais, nesse caso, advindas da própria família às vezes, ausência de cuidadores familiares e outras barreiras diversas. Dito isso sobre as prioridades de acompanhamento, vamos ver o que as orientações técnicas do PAIF, o nosso querido livro do guarda-chuva, que tem nos acompanhado nessa série do Miudinho do PAIF, dizem sobre o acompanhamento familiar. Lá a gente encontra que acompanhamento familiar do PAIF consiste em um conjunto de intervenções desenvolvidas de forma continuada a partir do estabelecimento de compromissos entre famílias e profissionais com a construção de um plano de acompanhamento familiar, PAF,
que estabeleça objetivos a serem alcançados, mediações periódicas e a inserção em outras ações do PAIF paralelamente, por exemplo, oficinas com famílias. O grande objetivo é que ocorra a superação gradativa das vulnerabilidades vivenciadas e o acesso a direitos, além da ampliação da participação social e da autonomia das famílias. Então, além do estabelecimento de vínculos e compromissos entre a família e o serviço, o acompanhamento familiar requer a construção de processos de planejamento e avaliação conjunta entre equipe e família do percurso a ser trilhado para a superação das situações de vulnerabilidade vivenciadas. Isso inclui definir, junto com a família, se o acompanhamento vai se dar de forma particularizada ou em grupo, como vamos falar nos próximos vídeos dessa série. É importante destacar que o acompanhamento familiar é um processo que tem várias etapas, sendo a primeira delas chamada encontro inicial. O encontro inicial é o momento no qual os técnicos do PAIF recebem a família, escutam as demandas e necessidades e apresentam a ela o processo de acompanhamento familiar. Do que se trata o acompanhamento, quais os objetivos, os tipos de acompanhamento, qual a disponibilidade da família, qual a sua preferência pelo acompanhamento em grupo ou pelo acompanhamento particularizado. Lembrando que essa é uma decisão conjunta a partir das características de uma e de outra modalidade, como a gente vai falar nos próximos vídeos. A segunda etapa é a construção do PAF. No momento em que a família aceita participar do acompanhamento familiar, começa essa etapa de construção do plano de acompanhamento familiar. Não existe acompanhamento familiar sem PAF. Alguns elementos que constituem o PAF são os seguintes: quais as demandas e necessidades da família, quais as potencialidades que devem ser fortalecidas, que recursos o território possui que podem contribuir com a superação das vulnerabilidades que essa família vivencia, qual a modalidade de acompanhamento particularizado ou em grupo, quantos meses vai durar esse acompanhamento inicialmente, ou qual o número total de encontros com a família, ou com o grupo de famílias, no caso do acompanhamento em grupo, periodicidade dos encontros, qual a duração de cada encontro, quais os objetivos e aquisições esperadas, que resultados a gente quer alcançar ao final desse acompanhamento. Tudo isso são elementos importantes que precisam constar no PAF. As intervenções podem ser particularizadas ou em grupo. Elas ocorrem após a elaboração do PAF e constituem o cerne do acompanhamento propriamente dito, pois são os momentos de encontro entre uma família ou um grupo de famílias e os profissionais em um mundo ideal. Durante o acompanhamento ocorre também a inserção em outras ações do PAF. Conforme o que estiver previsto no PAF, os membros das famílias podem e devem ser inseridos em uma combinação de ações do PAF, oficinas com famílias, ações comunitárias, ações particularizadas, encaminhamentos, paralelamente aos encontros do acompanhamento familiar, sejam eles particularizados ou em grupo. Outro momento que as orientações técnicas destacam são as mediações periódicas. O acompanhamento familiar demanda um encontro periódico entre famílias e profissionais denominado mediação. Esse é o momento em que há a avaliação das aquisições almejadas, das dificuldades encontradas e a elaboração de estratégias para superar essas dificuldades. Nas mediações podem ser atualizadas mudanças que ocorreram no âmbito familiar e vai se ajustando o PAF ao longo do processo. As mediações são momentos privilegiados para que os profissionais e as famílias avaliem se as ofertas dos serviços de assistência têm tido o efeito desejado, se atendem às expectativas das famílias, bem como se as respostas aos encaminhamentos realizados para os serviços setoriais foram efetivas ou não. Decorrido o prazo inicial do acompanhamento ou o número de encontros definido previamente, realiza-se a avaliação do processo como um todo, conjuntamente com a família ou com o grupo de famílias. Essa avaliação não é algo completamente novo, já que ela vem ocorrendo ao longo das mediações. Conforme os resultados obtidos até então, são tomadas decisões quanto à continuidade das ações de acompanhamento ou à chegada do momento do seu encerramento, dada a superação da situação de vulnerabilidade que demandou a inserção em acompanhamento familiar. Caso a superação das vulnerabilidades não tenha ocorrido, propõe-se que a família continue o acompanhamento familiar, repactuando o PAF e adequando as vulnerabilidades remanescentes.
As orientações técnicas do PAIF destacam que o acompanhamento familiar, seja ele particularizado ou em grupo, é um processo que está intrinsecamente ligado às especificidades da família e também do território no qual ela vive. Como a gente já falou em vídeos anteriores, tipo esse que eu vou deixar no card, o território expressa os modos de relacionamento social predominantes em uma dada localidade, e estes são diretamente influenciados por elementos culturais, sociais e econômicos. No território ficam evidentes as contradições da realidade, os conflitos, as desigualdades que perpassam as relações familiares e comunitárias. É por isso que os profissionais do PAIF precisam fazer a leitura do território de vivência das famílias que estão em acompanhamento com eles. E isso deve ser feito com base tanto em dados de vigilância socioassistencial, quanto com base nas narrativas das famílias sobre o território no qual elas vivem. Afinal, as narrativas dão significado aos territórios. Como a gente viu no vídeo sobre território vivo, as famílias produzem e constroem os significados. Outro princípio que deve nortear o acompanhamento, seja ele particularizado ou em grupo, é o reconhecimento de que as vulnerabilidades que as famílias vivenciam são expressões de necessidades humanas básicas não satisfeitas, decorrentes da desigualdade social. As famílias sofrem o impacto da realidade socioeconômica em que elas estão inseridas. Em especial, como dizem as assistentes sociais, as expressões da questão social que se manifestam no seu território de vivência. O acompanhamento, então, não é um processo para avaliar as famílias e julgar seus modos de vida, sua organização interna, suas dinâmicas de funcionamento. Ele exige um olhar singular e uma abordagem não preconceituosa, assim como o reconhecimento do papel do Estado no fortalecimento das famílias e na oferta de proteção social. E aí, o que você achou desse vídeo? Me conta aqui nos comentários se esse vídeo trouxe novas ideias para contribuir com o acompanhamento familiar de PAIF no seu CRAS. E se você gosta do nosso conteúdo aqui dos Suas Conversas, curta, compartilhe e inscreva-se no nosso canal ativando o sininho das notificações e principalmente comente, afinal a sua experiência enriquece as suas conversas. Tchau, até a nossa próxima conversa.